vamos dar continuidade aqui à aula, né? Nesse segundo vídeo vamos falar sobre conflitos territoriais. Eles ainda existem. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial, por exemplo, as questões territoriais motivaram esses conflitos, né? Com um país invadindo o outro na tentativa de ampliar seu território e assim ter maior domínio sobre recursos naturais existentes em países vizinhos. Essa ideologia, né, de que um país, para ser forte e poderoso, precisa ser grande, e se ele não tem território, ele precisa invadir ou ocupar outros territórios, é baseado na teoria de Friedrich Ratzel, né, um geógrafo lá do século XIX, que pregava o espaço vital. Para qualquer nação soberana, precisaria ter um espaço vital que o garantisse os recursos mínimos necessários para a sua autonomia. Então, em base nisso, muitos políticos, como Adolf Hitler, se empenharam em fazer com que suas nações ganhassem territórios, ocupando territórios vizinhos e ampliando o território nacional dos países em que eles comandaram. Mussolini, vários outros ditadores, né, o general Hirohito do Japão, tinham essa premissa de ganhar poder ganhando território. Ainda existem questões territoriais não resolvidas, ainda existem grupos étnicos lutando para a formação de um Estado nacional e existem países que reivindicam territórios atualmente ocupados por outras nações. Os motivos são variados, vamos analisar alguns. Bom, aqui do livro, né, nós até comentamos um pouco sobre isso na semana passada, a questão das Ilhas das Malvinas. Eu achei que ficou mal explicado, por isso que eu retornei essa primeira parte aqui, viu, pessoal? As Ilhas Malvinas, observe aqui, ó, no mapa, ó, bem pequenininho, atualmente é ocupada por quem? Ó? Pelo Reino Unido, né? Vocês podem ver no mapa aí. Os ingleses chamam de Ilhas Falklands, né? A população local é de aproximadamente 120 mil pessoas. 120 mil pessoas. É uma região que não tem uma grande quantidade de pessoas, né? Só 120 mil, o tamanho da cidade de Botucatu, até menor do que Botucatu. Ali a maior parte dessas pessoas falam inglês, certo? Tem ali investimentos do Reino Unido para manutenção de um governo nessa região, mas, segundo a própria ONU já decidiu, esse território pertence à plataforma continental da Argentina. No passado era território argentino, mas os ingleses invadiram, ocuparam e montaram lá uma cidadezinha, certo? Expulsaram argentinos na época, lá no século XIX. Desde então, a Argentina vem reivindicando a devolução das Malvinas, o que no ano lá de 1982 levou esses dois países a um conflito militar. Nessa época, a Argentina era governada por um ditador militar, que perdia popularidade, bom dizer isso, e que como assim, o canto dos cisnes, né? Ou seja, o seu último ato, assim, para tentar se manter no poder e unir o povo argentino que estava contra ele, foi falar, o único jeito de unir a população é uma guerra. De fato, isso acontece, viu, pessoal? Quando o país está em guerra, as pessoas esquecem das diferenças políticas e acabam se unindo, né, em nome do nacionalismo e defendem o seu presidente. Tipo, seria mais ou menos assim, tipo, eu odeio o Bolsonaro, não sei o quê, mas o Brasil começou a guerra com a Argentina. Bom, não, agora com a Argentina a gente tem que apoiar o presidente, mesmo que seja um idiota lá, o cara que está na presidência. Estou dando um exemplo, certo? Não estou dizendo que é isso, nem dizendo que não é isso. Mas vamos lá. Sendo uma tentativa, então, do presidente argentino de recuperar um pouco do seu prestígio e unificar a sua população, ele invadiu lá as Ilhas Falklands, decretou a ocupação das Falklands, das Ilhas Malvinas, só que o Reino Unido não aceitou essa situação, mandou porta-aviões, mandou navios, mandou aviões,
E o Reino Unido tem uma capacidade militar muito maior, uma das maiores tropas navais do planeta, e sem muitas dificuldades, mas com muitas mortes, conseguiu expulsar os argentinos das Ilhas Malvinas. Morreu muito mais argentino do que inglês, embora tenha morrido de ambos os lados. E continua até hoje essa disputa, agora não militar, mas diplomática, sobre a posse das Ilhas Malvinas. Um governo populista no futuro poderia fazer com que a Argentina invadisse esse território novamente, como aconteceu no passado. Bom, se estudar a história vai evitar isso, porque a história mostrou que não foi uma boa situação para a Argentina. Por isso que aquele gol do Maradona de mão, pessoal, é tão cultuado até hoje lá na Argentina, né? Vocês viram ano passado o Diego Maradona morreu, vocês não eram vivos ainda, eu consegui assistir alguns jogos do Diego Maradona, do Pelé eu não vi, então não sei, mas era sensacional o jogo desse cara. E o Maradona fez um gol de mão na Inglaterra. 4 anos depois da Inglaterra vencer uma guerra com a Argentina. Então os argentinos se sentiram vingados com aquele gol de mão, tirando a Inglaterra da Copa do Mundo de 1986. Bom, há outros conflitos territoriais. Por exemplo, a Crimeia, pessoal, observe no mapa à esquerda, a Crimeia é um território pequenininho, aqui ó, da Ucrânia. Só que é uma discussão, porque esse território pertencia aos russos até 1952. Nessa época, a Ucrânia e Rússia eram o mesmo país, certo? Era a União Soviética. Então, Rússia e Ucrânia eram estados da União Soviética. Eram repúblicas dentro da União Soviética. E nessa época, o presidente da União Soviética era ucraniano. Era dessa região da Ucrânia. E ele mudou o território da Crimeia da Rússia para a Crimeia. Como era um país só e era uma ditadura, aquilo passou batido. Mas com o final da União Soviética, e separando os territórios da Ucrânia, da Rússia, da Bielorrússia, da Estônia, Letônia, Lituânia, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Turcomenistão, formando esses países todos, Geórgia, Armênia, a Crimeia era um território que era dos russos, que foi retirado dos russos e dado para a Ucrânia. E na Crimeia tem mais russos do que ucraniano. Certo? O que aconteceu lá? 2011, o presidente Vladimir Putin, o mesmo atual, ou faz 20 anos que ele ou é o primeiro-ministro ou é o presidente do país, e é sempre ele que está mandando. Ele organiza uma invasão, certo? Tropas russas invadem a Crimeia e ocupam e decretam que a Crimeia volta ao território russo. Os ucranianos não aceitaram essa situação, muitos países protestaram contra a Rússia por fazer isso, mas é aquela história, né? Tipo assim, ó, você, um grandão lá vai lá e toma o lanche do menor, tem os mais corajosos vão lá, você fala que está errado e tal, mas ninguém dá um soco no grandão. É mais ou menos assim. A Rússia é um país poderoso, os Estados Unidos reclamou, o Reino Unido reclamou, a Ucrânia pediu ajuda internacional para que forçasse a Rússia a devolver o território da Crimeia. Não aconteceu isso, continua sendo ocupado pelos russos, certo? Que é o segundo em poder militar. Econômico não, mas em poder militar a Rússia herdeira da União Soviética, a maior herdeira das tecnologias bélicas do exército soviético. É um país ainda que tem só os Estados Unidos como rival nesse setor. Um outro conflito territorial, pessoal, é pela posse da Caxemira. Caxemira é essa parte vermelha aqui, ó, fica entre o Paquistão aqui, e a Índia aqui, certo? Nesse território, nós temos mais muçulmanos. E a maior parte desse território está sob posse da Índia. Ambos os países julgam essa área como muito importante. A Caxemira inteira, digamos assim, ela é tudo isso aqui, ó. Então a Caxemira, ela pega uma parte do Paquistão aqui, uma parte da China aqui, e a maior parte está na Índia, certo?
Só que esse pedaço aqui é uma região de mais muçulmanos e os muçulmanos acham que a Índia tem que devolver para o Paquistão. Devolver não, né? Nunca foi do Paquistão. Até esses países eram um só até 1947. Mas os paquistaneses acham que na divisão ficou faltando esse território aqui, ó, da Caxemira, que deveria ser dos paquistaneses. Com isso, tem grupos terroristas do Paquistão que atuam nessa área, escolhendo alvos terroristas na Índia. Já teve três guerras por causa dessa região. E lembrando que tanto a Índia quanto o Paquistão têm bombas nucleares. Alguns especialistas dizem que a maior chance de ter uma guerra nuclear no mundo hoje é com esses dois países, por causa da instabilidade política em ambos os países e por causa da grande influência de grupos terroristas sobre os governos do Paquistão. Então, é uma região bem complicada, essa região da Caxemira envolvendo o Paquistão e Índia. Certo? Então, aqui fica para o próximo vídeo, certo? Nós vamos falar sobre conflitos por interesses econômicos.